Bom dia, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Queria estar passando aqui nessa sexta-feira, essa que é a última sexta-feira de 2022, para estar gravando o último vídeo, meu último vídeo. Bem, pelo menos de 2022 acredito que seja o último vídeo, né? Que o ano já está indo embora. Mas eu queria deixar uma palavra para você. Eu creio que essa palavra vai servir para o teu coração se encher de esperança. E o que eu queria compartilhar rapidinho aqui é o que está lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Amém? Quantos de nós às vezes esperamos por alguma coisa e quando ela não acontece, nós ficamos tristes? Quantas vezes já aconteceu com você de algo ser prometido, você cria uma expectativa, você criou uma expectativa, não, isso aqui vai acontecer, ou alguém criou uma expectativa por você, não, pode ficar tranquilo que isso aqui vai acontecer. Mas aí o tempo passa e as coisas não acontecem. Geralmente vem a frustração, geralmente vem a tristeza por não ter acontecido aquilo ou que você projetou ou que alguém prometeu para você. Assim foi o que aconteceu com aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles tinham colocado a esperança em Jesus, tinham colocado toda a expectativa em Jesus, e por não compreenderem as Escrituras, não compreenderem os tempos de Deus, a vontade de Deus, eles se frustraram, porque eles esperavam que de Jesus, o Nazareno, viesse a redenção de Israel, viesse o tempo de paz para o povo judaico que estava escravizado nas mãos do Império Romano, que estava sendo oprimido pelo Império Romano. E eles colocaram toda a esperança nisso aí, mas só que o homem morreu, foi crucificado, foi espancado. Certo que eles tinham esperança, eles tinham as Escrituras, mas o coração deles estava triste, porque eles não esperavam que aquilo viesse a acontecer, que aquele que era chamado de Salvador fosse morrer daquela forma. E eles estavam tristes, cabisbaixos. Já era o 3º dia e Jesus tinha falado que ao 3º dia ele ia ressuscitar, mas mesmo assim, mesmo com algumas evidências de algumas pessoas que já tinham visto o Cristo ressurreto, eles ainda estavam duvidando, estavam tristes, cabisbaixos. E aí Jesus aparece para eles e começa a conversar, e depois Jesus expõe as Escrituras para eles e diz assim: vocês são tardios em crer naquilo que está escrito nas Escrituras, nos profetas a respeito do Cristo. Não convinha que o Cristo teria que padecer, teria que sofrer? Às vezes acontece isso com a gente.
a gente se desespera com Deus, a gente se entristece, a gente se aflige. Talvez você criou muitas expectativas nesse ano de 2022 e as coisas não aconteceram. Talvez te prometeram algumas coisas, mas não se concretizaram. Talvez até você creu em Deus para que algumas coisas acontecessem e essas coisas não aconteceram. E você se entristeceu, você ficou frustrado. Mas eu quero dizer para você, a esperança ainda vive. A esperança ainda vive. Aqueles discípulos pensaram que Jesus estava morto, que as promessas não iriam se cumprir, mas sem eles perceberem, Jesus estava bem do lado deles, caminhando com eles. Até que Jesus abriu os olhos dele no partir do pão e eles enxergaram Jesus, a esperança. Eu quero dizer para você, eu não sei o que foi que frustrou as suas esperanças, não sei o que foi que frustrou as suas expectativas nesse ano 2022, mas eu quero dizer para você, renova a tua esperança, porque a esperança vive, a esperança é Jesus. E a esperança não morre, porque ela já morreu uma vez, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e não morre mais. Não importa se aquilo que você projetou não se concretizou ainda. Não importa se aquilo que Deus te prometeu não se concretizou ainda. Eu quero dizer para você, continue crendo, continue esperando, continue acreditando, porque Deus continua no trono. Jesus está à sua direita, o Espírito Santo está em você. E a palavra dele não muda, ela é a mesma, A palavra de Deus, ela não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, não importa se está terminando o ano e a coisa não aconteceu. O importante é que você esteja em Cristo. O importante é que você continue crendo em Deus, acreditando e andando na vontade dele. Porque no tempo certo as coisas irão se concretizar na tua vida. No momento certo as coisas irão acontecer na tua vida. Então não se desespere. Continue crendo. Deus tem o tempo certo. Deus tem o momento certo. Os discípulos, aqueles 2 discípulos, eles esperavam algo diferente. Ou melhor, mesmo tendo chegado o terceiro dia, eles creram na promessa, mas ainda por não ter visto a coisa acontecer, eles achavam que não iria acontecer, quando na verdade já tinha acontecido. Ou seja, Jesus já tinha ressuscitado e estava conversando com eles. Mas eles não perceberam. Talvez aquilo que você precisa já aconteceu e você não percebeu ainda. Talvez a coisa que Deus queria fazer contigo já aconteceu, mas você está com os olhos fechados, o seu coração está tão entristecido que você não consegue perceber as obras de Deus na tua vida. Abra os teus olhos e enxergue. Renova a tua esperança. Em nome de Jesus. Que esse 2023, ou até mesmo findar desse 2022, você possa abrir os seus olhos para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e as coisas começarem a se concretizar em você. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Continue acreditando, porque Deus continua sendo Deus e Ele não muda. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esse final de ano e que esse 2023 venha com um renovo na tua esperança, um renovo na tua fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua casa, renove as tuas esperanças, renove a tua vida, tenha paz, continue crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus te abençoe.